Hoje faz exatamente uma semana que eu comecei o desafio 90 dias para me tornar uma nova eu, do caos ao propósito. E vou compartilhar aqui com vocês como que foi a minha semana. Eu disse para vocês que eu ia gravar todos os dias um pouquinho, porém, eu não tenho a natureza da blogueira. Eu tentei gravar, não gravei todos os dias, mas o que eu gravei eu vou mostrar pra vocês. Gravei na segunda, na quarta eu gravei o que a gente fez de marmita, as montagens das marmitas. Gravei um pouquinho de tudo, as coisas mais importantes assim pra vocês. Então, ó, já prepara teu café sem açúcar, preto, por favor, e vamos bater um bate-papo, porque eu tenho muitas conclusões sobre essa primeira semana. Porque tem muitas pessoas que falaram até, no primeiro vídeo. Que às vezes se sentem frustradas por não dar conta de tudo. E quando a gente começa algo novo, a ideia não é a gente dar conta de tudo. A ideia é a gente testar e ver o que vai dar certo. Validar o que dá certo e excluir o que não dá certo. Por exemplo, nessa primeira semana, eu vou fazer muitas mudanças. Na verdade, essa segunda semana eu vou fazer mudanças, porque na primeira várias coisas não deram certo. E eu quero inspirar vocês a entenderem que não dá para segurar todos os pratinhos, sabe? De uma vez só. Por isso que eu acredito muito que essa primeira semana, até mesmo o primeiro mês de desafio, vai ser uma questão de adaptação. Ver o que funciona para você, ver o que não funciona para você. Até porque a gente é ser humano e como seres humanos a gente é limitado. Então não dá para querer fazer algo hoje se você, sabe, tá esgotado. Eu, por exemplo, eu vou trocar o horário de ir na academia, não vou mais ir ali de manhã, porque eu vi que eu perco muito da minha manhã ali e eu não consigo concentrar muito a minha cabeça, porque metade da minha energia já foi na academia, e eu gasto muita energia estudando e editando e gravando. Eu, naturalmente, eu sou uma pessoa mais extrovertida. Porém, depende. Eu gasto muita energia gravando, porque aí eu fico eufórica e vou falando, não cala a boca. E aí eu gasto muita energia. Então, se eu for na academia e depois gravar, a minha energia vai dar pela metade. E aí vocês não vão ver o meu carisma aqui nesse vídeo. Vou mostrar um pouquinho de como foi minha semana aqui pra vocês. E depois eu trago aqui várias conclusões e o que eu vou mudar na minha semana. Hoje é segunda-feira, acabei de postar o vídeo no YouTube. E tô muito feliz que eu postei, meu primeiro passo aí na meta dos 90 dias criando uma nova eu. Tô bem feliz. E deixa eu compartilhar pra vocês como é que foi o primeiro dia de desafio. Primeiro que eu não consegui cumprir os horários de acordo como eu queria fazer. Por quê? Tá, acordei às 8. Aí meu marido, lembra que eu falei que ele não ia mais trabalhar CLT? Pois ele não pediu demissão e agora tá trabalhando de autônomo? Pois é, então ele tá trabalhando de autônomo, aí agora à tarde ele sai e tal, trabalha, vai até um pouquinho mais tarde e de manhã ele ficou em casa. E aí ele tava pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí não parava de conversar, acabei não cumprindo muito o que eu deveria fazer, mas fiz, orei, li a palavra, fui na academia, tomei banho, arrumei, porém não consegui ler um capítulo do livro de manhã como eu havia estipulado, então vou ler daqui a pouquinho, vou ler um capítulo de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e eu também não consegui roteirizar hoje à tarde, fazer ali as ideias de vídeo. Por quê? Deu erro no CapCut desde ontem à noite e eu não conseguia mais editar. Aí eu fui descobrir que eu teria que pegar uma versão antiga dele para conseguir usar o CapCut, porque nem no Movave, que é outro programa de edição, não estava conseguindo. Mas pelo menos consegui na edição antiga do CapCut e aí subi no YouTube. Mas eu quero dizer que essa primeira semana vai ser um horário de adaptação de horários, sabe? Vai ser uma adaptação de horários, ainda mais agora com o Luiz em casa. Quarta-feira, hoje é dia da montar as marmitas. Aqui tá o feijão, daqui a pouquinho a gente vai fazer o arroz. E aqui tá meu digníssimo marido fazendo a parte das proteínas, ó. Tá fazendo almôndegas. Dá um oi, amor. Ó, como eu sei que vocês vão pedir, eu vou já explicar como é que a gente faz, como é que meu marido faz no caso. Aqui tem as minhas, que vai ser 40 gramas por almôndega e vão ser 3 na minha marmita. Aqui são 50 gramas. Vai colocar quantas na tua? 3 também, né? E como é que faz? Ralei o alho e a cebola, coloquei 2 ovos para dar liga e pimenta, páprica e um pouquinho de chimichurri. Sal. Daí a gente pesa aqui na balancinha
E aí depois a gente vai botar assar. As marmitas prontas. Quando a gente terminou, a gente deixou mais ou menos umas 2 horas esfriando. Aí agora eu tô tampando tudo. Então, ó, feijão, arroz e almôndegas. Como eu disse pra vocês, Luiz mais grande e pra mim menorzinhas. Aí pra identificar, ó, eu coloquei um adesivo. Daí eu fecho aqui o do Luiz. E aí eu fecho o meu. O de que a gente vai comer amanhã, a gente vai colocar na geladeira e o restante no congelador. Então, a dica para não ficar aguado, tem gente que fala, ai, mas eu faço marmita e fica aguado. É só deixar esfriar bem para depois guardar no congelador. Hoje é sexta-feira. Ontem, quinta-feira, foi feriado, Dia do Trabalhador. Aí a academia tava fechada, eu não vim. Mas, para falar para vocês que estou cumprindo, tá, os meus treinos. Vou ver se eu consigo vir amanhã, né, no sábado, na academia ou domingo. Só que eu não sei se vou conseguir, porque eu acabei comprando um curso, uma imersão, que vai ser tanto no sábado e no domingo, das 9h30 às 18 horas. E aqui a academia só abre no sábado de tarde e no domingo pela manhã. Aí eu não sei se eu vou conseguir vir. Mas se eu não conseguir vir na academia, eu vou tentar fazer o treino em casa. Mas enfim, pra falar pra vocês, 4 vezes na semana, pelo menos eu já vim. E ó, normalmente esse é o meu recorde semanal, 4 vezes na semana. Até vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui é meu bloco de notas, onde eu conto, né, quantos treinos semanais eu faço. Mas enfim, na próxima semana eu vou tentar gravar um pouquinho do treino pra vocês. Inclusive hoje foi meu treino preferido, costa e bíceps. Só que eu tenho um pouquinho de vergonha de gravar. Vocês viram que eu prometi pra vocês um vlog, né? Só que muitas coisas eu não gravei, porque eu ainda tô ali iniciando nisso. Mas na próxima semana eu vou tentar mostrar mais da minha semana pra vocês. O único vlog que eu tenho aqui no canal foi o vlog da mudança, que eu também não mostrei quase nada, porque eu me esqueço de gravar no dia a dia. Mas enfim, para atualizar vocês, os treinos estou cumprindo. E aí eu vou ver se eu vou conseguir vir sábado ou domingo. Se eu não conseguir, eu vou treinar em casa e mostro um pouquinho do treino para vocês. É mentira! Sexta de noite, tô aqui respondendo os comentários de vocês no YouTube. E deixa eu falar sobre a respeito do jejum. O jejum era para ser na quarta-feira, mas aí eu falei lá, mostrei para vocês em tempo real lá no Instagram, que terça-feira de noite eu lembrei que eu tinha que fazer exames na quarta-feira às 6 da manhã. E obrigatoriamente eu já ia ter que ficar 12 horas de jejum. Então eu pensei, então não vou fazer o jejum na quarta-feira e vou fazer outro dia. Aí eu falei com meu marido, você vai fazer jejum junto comigo? Ele falou, vou. Então a gente estipulou para fazer na sexta-feira. E cá estamos nós fazendo jejum. E por que eu não dei continuidade com o jejum e emendei ele? Porque eu já fiz jejum de 36 horas e não deu bom. Assim, eu passei mal, eu levantei 3 e pouco da madrugada, passando mal, suando frio, tonta, não me lembro se eu desmaiei, porque eu não lembro muito daquela madrugada. Mas assim, ó, se Jesus estendesse a mão, eu tava indo junto, que 36 horas sem comer é complicado. E aí eu pensei, não, vou fazer um de 24 horas. Então o que eu fiz? Hoje a gente comeu, almoçou lá pelas 10h30 da manhã, fomos na academia, voltamos e tal, aí a gente orou, leu a palavra e iniciou o jejum. A gente sempre ora para iniciar o jejum. O nosso caso é jejum de agradecimento mesmo a Deus, sabe? Por quem Ele é nas nossas vidas. Tem vários tipos de jejum, mas a gente vê muito sentido em agradecer por Deus nas nossas vidas, sabe? Pelo cuidado dEle, pelo amor dEle, pela misericórdia dEle. Então a gente está fazendo um jejum realmente de gratidão a Deus, onde a gente entrega o nosso tempo a Ele, fortalece o nosso espírito para Ele, porque Ele é quem nos sustenta, sem Ele a gente nada seria, sabe? Então, hoje na sexta-feira a gente iniciou o jejum a 1h20 da tarde e amanhã a gente vai orar e entregar o jejum a 1h20 da tarde também. Então, para falar para vocês que o jejum eu estou fazendo, só não fiz na quarta-feira, mudei os dias, mas estou fazendo. Então, na segunda-feira, vocês viram que era para mim fazer a questão da roteirização de vídeos, de ideias para vídeo, mas eu não consegui, porque realmente fica muito corrido para mim, porque eu preciso editar e soltar esse vídeo aqui para vocês no YouTube na segunda-feira, e eu não quero gravar, tipo, na sexta-feira, já deixar pronto. Eu quero
em tempo real, assim, completou uma semana, então vou gravar como é que foi, minhas dificuldades, minhas facilidades, digamos assim, o que eu vou mudar, o que eu vou manter. E eu quero trazer isso o mais possível, em tempo mais real possível aqui pra vocês. Então, na segunda-feira, ao invés de roteirizar, eu vou gravar as conclusões de como foi a minha semana e vou editar, soltar o vídeo aqui pra vocês. Como eu vou mudar alguns horários na minha semana, pra não fazer uma cartolina toda inteira, eu vou colocar os post-its, ó. Então, por exemplo, ao invés de aqui em cima ter a academia, eu vou fazer a edição do vídeo de segunda-feira, terminar algumas coisas. Aí depois vou trazer as conclusões da semana, vou fazer as edições finais e vou soltar o vídeo, né? Na terça-feira, ao invés de ir na academia de manhã, eu vou roteirizar os vídeos que deveriam estar na segunda, mas vai estar na terça de manhã, e vou gravar para o YouTube à tarde. E aqui, quarta, quinta, sexta, sábado, eu acho que desses aqui eu só vou inverter na quinta-feira. Quarta eu acho que eu vou deixar a mesma coisa, vou na academia de manhã, que daí tem o jejum e eu faço as edições do vídeo que eu gravei na terça, sabe? Então, é o que eu falei pra vocês, né? A gente não precisa ficar, nossa, presa, aprisionada nos horários. Claro, se você tiver disponibilidade de ir mudando. Mas eu vou fazer assim, se eu precisar mudar, eu coloco algum post-it e vou trocando as tarefas de horário. Na terça-feira eu não gravei sobre, mas eu gravei para o YouTube, inclusive foi uma tour sobre a minha estante, mostrei todinhos os livros que eu tenho aqui. Que mais que eu fiz? Fiz a edição, já deixei pronto a edição também para soltar na quinta-feira, fiz o vídeo para o TikTok, fiz a oração, fiz a leitura, fui na academia, li o meu livro, estudei, fiz várias coisas. Na quarta-feira era para ser o dia do jejum. Como vocês viram, eu não fiz porque eu vi, assim, acho que eu lembrei, eu tava no computador editando, e aí algo me veio assim na cabeça, você vai ter que tirar sangue amanhã de manhã, vê se você não precisa fazer jejum. Fui na gaveta da estante do quarto e vi 12 horas de jejum para tirar sangue. Aí eu pensei, poxa, como é que eu vou fazer daí o jejum espiritual se eu já tenho que fazer jejum? Eu ia cair dura, porque teve uma vez na vida que eu fiz jejum de 36 horas, e assim, que nem eu falei no vídeo, quase que Jesus me levou. Não aguentei fazer 36 horas e pensei, não vou emendar o jejum, porque para mim o jejum ele tem significado puramente espiritual. Então não vou pegar um jejum para tirar sangue e vou emendar com jejum espiritual. Para mim não faz sentido. Então na quarta não fiz o jejum e deixei para fazer na sexta-feira. Fui lá tirar meu sangue, fiquei quase 2 dias sem conseguir erguer meu braço, não sei o que a mulher fez. Tirou meu sangue e deixou meu braço roxo. Hoje é segunda-feira, eu fui tirar quarta e ainda tá inchado e roxo aqui. Mas enfim, fui na academia, pelo menos era a perna, né? Daí não tive que forçar o braço. O que mais que eu fiz? Era pra roteirizar os braços, roteirizar os vídeos na quarta-feira. Não fiz também, porque eu terminei a edição, mas os outros afazeres eu fiz. Na quinta-feira foi dia do trabalhador, eu gravei pro TikTok, gravei um vídeo pro Instagram também, então o que eu tinha que fazer na quinta-feira, eu fiz. Aí era pra mim fazer o roteiro de vídeo, fiz e gravei. Na sexta, fiz o jejum. Fazia muito tempo que eu não fazia jejum, viu? Jejum espiritual fazia muito tempo, acho que fazia pelo menos um meio ano. E foi punk, sabe? Fazer o jejum de 24 horas já assim. Mas tudo bem. Vou fazer de novo essa semana, se eu der uma passadinha mal de novo, porque, olha, eu achei que ali por umas 11 da manhã de sábado, me deu assim um teto preto, fiquei tonta, tive que dar uma deitadinha assim, porque eu achei que eu ia desmaiar. Mas enfim, né? A gente vai se adaptando. Então, na sexta-feira entreguei o jejum. Não, no sábado entreguei o jejum, que eu tinha iniciado na sexta-feira para completar 24 horas, entreguei no sábado. Aí depois almocei normal e retomei os meus estudos, porque sábado e domingo eu comprei uma imersão ao vivo de estudo, que ia das 9h30 da manhã até as 18 horas. Só tinha pausa pro almoço praticamente. Pausa pro almoço e pausa pro xixi. E então eu fiquei sábado e domingo o dia inteiro estudando na frente do computador, anotando. Nossa, enchi assim, ó, o monte, o meu caderno de... Cadê? O meu caderno de anotações, enchi de anotações, mas pelo menos meu final de semana foi produtivo. Sábado e domingo foi dia de estudo. Não completei os 5 dias na academia, mas eu fiz 4. Em minha defesa, 2 dias eu fiquei o dia inteiro estudando e o outro, a academia estava fechada. Podia ter treinado em casa? Podia. Mas eu me dei uma folga, até como eu falei pra vocês, né? A gente não precisa, não pode, né, na verdade, nos cobrar tanto. Porque, poxa, a gente já tá se mexendo
muito mais do que às vezes a gente estava se mexendo. Então não dá para cobrar muito da gente, ainda mais nas primeiras semanas, né? Vamos ver o que mais que eu quero falar para vocês. Na sexta-feira, gente, eu tava orando aqui no sofá. Luiz estava tomando banho, que o nosso quarto tem o banheiro lá perto, né, do quarto. E aí eu não consigo orar quando o Luiz está junto, tipo aquela oração mais forte, assim. Aí enquanto ele estava tomando banho, eu sentei aqui no sofá, liguei um fundo musical na TV, e aí comecei a orar. E fazia tempo, de novo, que eu não estava falando em línguas. Falei em línguas e o Espírito Santo me tocou assim, faz uma caixinha de oração para as pessoas que te acompanham. E eu abri uma caixinha de oração lá no meu Instagram e cada pessoa me mandava o nome dela e a causa para me ajudar em oração. Então eu escrevi em post-its, vou deixar o vídeo aqui do lado, eu escrevi em post-its e coloquei na minha parede, ao pé da cama. Então até vou deixar aberto isso aqui no canal do YouTube, se você quiser que eu ore pela sua vida também, te ajude em oração por alguma causa que você já está há algum tempo orando. Eu vou te convidar a ir lá no meu direct do Instagram e colocar lá o teu nome, a tua causa. Eu leio tudinho que vocês me mandam por lá. Ou se você quiser, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Só que tem gente que não gosta porque fica aberto os comentários para todo mundo, né? E no direct só eu vou ter acesso. Aí eu vou colocar lá teu nome no meu post-it, a tua causa e vou orar pela tua vida, porque é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração mesmo. Porque a Bíblia fala, né? Orai um pelos outros, né? Intercedei um pelos outros. E deixa eu falar que nós já meio que batemos algo do planejamento, que era conseguir ativar a monetização lá do TikTok. E como que isso aconteceu? Eu vou ter que falar pra vocês, porque é basicamente que um testemunho também. Eu tinha muito preconceito com o TikTok. Até porque a gente, às vezes, tinha aquela questão de só dancinha, é coisa boba, e é isso e aquilo. E eu tava relutando muito de entrar lá no TikTok. Mas no ano passado, no dia 27/4 de 2024, eu criei a minha conta lá e no dia 28 eu postei o meu primeiro vídeo lá. Sem muita expectativa, né? E aí, domingo, eu tava no culto, domingo dia 27/4 de 2025. Eu tava no culto e eu tava meio desanimada, era um dia antes de eu postar o meu primeiro vídeo do desafio aqui pra vocês. E eu tava meio desanimada, pensando, será que vai dar certo? Será que mais um que vai flopar? Sabe? Essas coisas, aquele será do ser humano. E se? E se? Será? E eu tava meio desanimada, não conseguia nem me concentrar no culto direito, isso que o culto tava bom. E eu não conseguia me concentrar direito e algo dentro do meu coração falou assim, abre tua galeria e vê o print que você tirou de quando você começou lá. Eu nem lembrava que eu tinha tirado o print de quando eu tinha começado no TikTok. Eu tava com 9 seguidores e o meu primeiro vídeo foi postado no dia 28/4 de 2024. E aí eu abri, eu tava com 9.000 e poucos seguidores naquele dia. Porque um vídeo meu furou a bolha, tá com mais de 2,7 milhões de visualizações. Vou deixar o link do meu TikTok para vocês aqui na descrição. E aí começou a crescer e muita gente foi ali. E quando eu cheguei em casa, tava acompanhando, né, as métricas lá no TikTok, tava em uns 10 minutos antes da meia-noite, para chegar no dia 28, exatamente um ano depois que eu comecei a minha conta lá no TikTok. Bati os 10.000 seguidores lá. Inclusive, muito obrigada para vocês que me acompanham tanto aqui quanto lá ou no Instagram. Vocês fazem parte de todo esse testemunho, de toda essa história. E consegui monetizar lá. Não monetizei nenhum vídeo ainda, porque os vídeos que você posta antes de ativar a monetização não contam, né? Só os depois. E os que eu postei depois, todos floparam. Mas tá tudo certo. Há um tempo para tudo debaixo dos céus. E eu quero dizer que, olha só, demorou quase que exatamente um ano para eu conseguir ativar a monetização lá. E há tudo um tempo, sabe? Quando eu comecei lá, eu tava perdida. Muito perdida, eu tava sem expectativa mesmo, sabe? Eu pensei, vou postar, mas eu continuava muito com aquele preconceito de uma rede social de dancinha, sendo que não é, hoje em dia é um dos aplicativos mais inteligentes, porque o algoritmo lá é muito bom, assim como aqui o YouTube é um algoritmo muito bom. E então ativamos a monetização lá, uma meta tá praticamente feita, só não monetizei lá, mas pelo menos tá ativado. Se algum vídeo depois, mais pra frente, dar certo, glória a Deus.
E aí eu quero falar pra vocês, acreditem, sabe? Acreditem nas coisas que Deus tem pra vocês. Às vezes Deus manda você começar algo e é porque é pra começar. Tem gente que pede assim, Paty, mas como que você sabe que X coisa é de Deus? Eu sei quando é algo latente e ardente dentro do meu coração. Porque quando é um sentimento que vai e passa, normalmente é um sentimento de nós seres humanos. Mas quando é algo que vai e volta, ou fica e fica e fica, e é latente dentro do nosso coração, provavelmente é de Deus. E outra, quando é de Deus, traz paz, por mais que a gente não veja e não entenda como as coisas vão acontecer. Assim como esse canal no YouTube. Eu comecei ele há 4 anos atrás, falando sobre cosmético, porque eu era consultora da Mary Kay. E aí depois deu a pandemia, migrei para marketing. Depois aconteceu tudo que eu contei para vocês lá no primeiro vídeo dessa série de 90 dias. E migrei para a palavra de Deus, porque era o que trazia paz e certeza para o meu coração. E agora que tá fluindo, agora com vocês aqui comigo, e eu compartilhando todas essas questões, então quero compartilhar essa mensagem com vocês, sabe? Eclesiastes 3 diz: há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Então há um tempo para tudo. Às vezes a gente não entende o porquê as coisas estão acontecendo agora, o porquê as coisas às vezes não estão dando certo. Mas há tempo para tudo, há tempo de plantar e tempo de colher. Há 4 anos eu planto aqui no YouTube. Há 1 ano eu estava plantando no TikTok. Há vários anos eu estava plantando e continuo plantando lá no meu Instagram, para conseguir agregar pelo menos um pouquinho na vida de cada pessoa que me assiste, sabe? Então, eu espero inspirar vocês cada vez mais, sabe, com esses vídeos, a vocês entenderem que talvez agora vocês estejam em tempo de plantio, tempo de transformação. Eu falo muito que às vezes, quando você não consegue ver diferença na sua vida, é um processo de transformação. Por exemplo, a lagarta fica mó tempão ali no casulo para depois virar uma borboleta. O ovo é sempre um ovo até nascer um pintinho. Você não sabe quanto que o pintinho está quase pronto lá dentro do ovo, porque ele parece quase sempre igual. E às vezes nossa vida é a mesma coisa, parece por muito tempo quase sempre igual. Mas para ela mudar, você precisa deixar ela amadurecer, deixar ali passar pelo processo, para depois você conseguir cultivar aquilo, para depois você florescer, para depois você virar da lagarta à borboleta, por exemplo, sabe? Vocês estão entendendo o sentido, eu sei, porque vocês são inteligentes também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha inspirado vocês a, sabe, não se deixar levar por circunstâncias, por desânimo. Ah, não deu certo essa semana? Muda teus horários, adapta. Sabe, faz diferente. Eu, por exemplo, essa semana, agora que vai ser a segunda semana do desafio, eu vou mudar vários horários. Na segunda-feira não vai mais ser o dia de ideias de vídeo e roteirização, porque não dá, vai ser edição. Não tô conseguindo ir na academia pela manhã porque eu realmente sinto que eu não tenho energia depois para gravar. Então vou mudar, sabe? Porque a gente não nasceu e vai morrer igual. Sabe? A nossa rotina muitas vezes não nos define. A gente que tem que, claro que quem é CLT é mais complicado, mas tem como ir moldando algumas coisinhas assim, sabe? E para você que chegou até aqui, talvez tenha deixado um comentário lá no meu outro vídeo, que às vezes tem medo das coisas de Deus, não tenha medo. Não tenha medo, é um dos processos mais lindos que a gente pode passar na nossa vida. Os processos de Deus muitas vezes são dolorosos, mas eles são tão transformadores e depois que a gente passa, a gente consegue ajudar tantas outras pessoas, sabe? Não sei por que eu tô falando isso, mas eu estou falando isso porque estou sentindo no coração. E não desistam, sabe, do sonho de vocês, dos projetos de vocês, ainda mais quando vocês dão o controle de tudo a Deus, porque é Ele quem vai nos dirigindo, é Ele quem abre os caminhos, quem nos direciona. E se você tem paz no teu coração, sabe aquela certeza que vem lá do mais profundo do seu ser, do mais profundo da sua alma, do seu espírito? É porque é para ser. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas vai acontecer se a gente persistir. Porque ninguém consegue alcançar nada se desiste, né? Só consegue alcançar e chegar no caminho certo, no caminho assim, ó, que é o seu destino, quem continua, quem persevera.
Então, que a gente possa perseverar juntas, que tenha feito sentido esse bate-papo aqui para vocês e espero vocês no próximo vídeo.